Pessoal, boa tarde. Obrigado por uma sexta-feira aí já final de dia, né? E em cima da hora estarem atendendo. Está uma presença bastante interessante e é legal. A gente quer bater esse papo. Eu estou conversando um pouquinho enquanto tá mais gente entrando aqui no vídeo, porque a proposta aqui vai ser muito bater um papo, assim, um papo direto, uma vez que eu acho que quem está do outro lado agora ao vivo são basicamente profissionais da indústria, né? O pessoal que é distribuidor, que é comercial, o cliente final acaba assistindo mais no vídeo do YouTube mesmo. Ah, e que o nosso papel aqui é muito explicar, né? Além de explicar, a gente vê algumas coisas muito claras aqui, muito óbvias, as discrepâncias e as incoerências para um mercado dito de profissionais quando elas acontecem. E você tem explicação para tudo. Mas não adianta eu estar enxergando isso, tentar cuspir uma explicação. Se às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não dedica o mesmo tempo que se dedica a esse micromundo, que é o mundo de crédito, né? E ela tem a mesma quantidade de detalhes que eu tenho. Então, assim, o nosso papel aqui, e a gente vai ter toda a paciência e talvez se estenda um pouco mais, é mastigar isso para vocês, realmente fazer de tal forma que eu acho que vão ter pessoas em momentos diferentes aqui de entendimento, e eu tenho que fazer de um trabalho que a gente vem fazendo há anos, de fazer isso mensalmente, que é exatamente para quando chega em um momento como esse, de vocês já verem a gente bater o bumbo em várias coisas repetidamente gravadas, tanto na carta como em vídeo, a gente ter um pouco de legitimidade para poder falar assim, ó, tem coisas que estavam dadas, tem coisas que a gente já viu, tem coisas que a gente não viu aconteceram e são anomalias e a legitimidade que a gente já construiu ao longo do tempo, precisamos que vocês nos deem agora. Então, esse que é o nosso papel, de fazer isso aqui. Então, vou começar. Eu fiz essa introdução um pouco mais longa, mais para dar tempo da turma entrar, né? Já meio que estabilizou ali a entrada. Então, recorde de público, obrigado. E vamos fazer essa estabilização aqui. Eu vou fazer muito segmentada. É, por favor, usem o chat aqui, a gente vai tá vendo as perguntas. Eu quero deixar tá setado aqui para todo mundo que perguntar responder. Se forem muitas perguntas, podem ser que a gente se perca e de repente qualquer coisa mandem para via WhatsApp ou e-mail para aqui para a ZQuest que nós vamos estar respondendo isso daqui para vocês individualmente, tá? O momento é importante, é um desafio profissional que tem em crédito. Acho que todo mundo já passou por momentos de gerenciamento e essa hora que é a proposta é a diferença da Quest. Assim, nós vamos atender um por um, porque o momento é de tirar dúvidas, é de esclarecer e deixar nossos investidores confortáveis, tá? Vamos fazer a divisão aqui do que está ocorrendo no mundo. Eu sou um fundo e eu vou me comportar aqui sempre como um fundo. Um fundo tem o ativo, que são os ativos de crédito, que todo mundo já sabe, e ele tem um passivo, que são os investidores. Eu vou dividir essa conversa aqui entre o mundo de ativo e passivo, porque é importante enxergar as duas dinâmicas para se fazer gestão. E mesmo no ativo a gente já vai explicar que vai ser muito em linha com o que os outros explicaram, o que aconteceu, e depois a gente vai passar um pouco por que aconteceu e como isso conversa com o passivo, e disso daí poder se tirar uma figura, tá? O que aconteceu?
muito direto e reto. Todos quiseram vender na mesma hora. É, se eu vou vender na mesma hora e eu quero vender alguma coisa com uma certa pressa, urgência ou o melhor possível, eu vou pegar a minha joia da coroa. Se eu vou pegar a minha joia da coroa, eu vou vender os ativos que são no mundo de crédito, que é a joia da coroa, o AAA e o duplo A. Então, quando a gente pega a nossa atribuição de performance, basicamente todo mundo teve a mesma ideia, né? Vou vender o ativo AAA e duplo A. Se todo mundo quer vender muita coisa ao mesmo tempo, o que, que acontece? O comprador senta na cadeira, pede o cafezinho e vamos esperar aqui para ver quem vai me dar um preço melhor. É isso que está acontecendo no mundo de ativo. Detalhe, e acho que é importante a nuance, quando a gente tem crises macroeconômicas, quando a gente tem uma crise de crédito na empresa, que a empresa vai deixar de pagar, é uma coisa muito forte. Quando você está tendo nada que lastreie economicamente, macroeconomicamente isso, simplesmente são pessoas do mesmo mercado que você participa, estão precisando vender e você não precisa, na hora que você olha a marcação a mercado, o teu preço por uma regra da CVM ele teve que mudar. Ele saiu de um mercado onde ele era marcado a 100, foi para 99, eu não realizei, eu não precisei vender. O meu vizinho vendeu por 99, a CVM me obriga no MTM a marcar 99, eu vejo uma cota negativa ali, né? Negativa não é nem a palavra, porque não foi negativa, ela foi abaixo do CDI, mas ainda assim positiva. Aí quando eu vou fuçar a empresa vai muito bem, obrigado. Nunca teve melhor. Dos últimos 5 anos, a empresa está na melhor condição de crédito dela. E aí você até observa, e a gente vai mais na frente, quando você começa a olhar os ativos que em tese teriam pior qualidade de crédito, eles chegaram até a dar ganho no mês. Então ficou uma coisa muito caracterizada e muito simples de olhar. E você, como gestor de crédito, quando vê uma crise dessa, o que você faz? Faz aquilo exatamente que eu fiz. Não vou entrar na frente, porque se eu entrar na frente comprando tudo que os outros estão vendendo, vão acabar com o meu caixa e eu quero esperar o momento certo. Então foi um pouco isso que aconteceu e o que a gente tem tido paciência, tá? Só que eu, gestor, eu estou vendo esse movimento muito claro. Só que o cotista, que é o passivo, ele não consegue ver com toda a clareza de detalhes que talvez eu consiga ver isso daí, que é a oportunidade. Então, o nosso trabalho aqui tem sido fazer o quê? Explicar para o cotista que, diferente de 2008, quando eu virei ali 2007 para 2008, e estava tudo bem, eu olhei a carteira do meu fundo, eu tinha GM, eu tinha Ford, eu tinha Fannie Mae, eu tinha Lehman Brothers, eu tinha Bear Stearns, e parecia que eu tinha uma baita carteira. Passado 8 meses depois, aquilo tudo se deteriorou. Aqui eu tenho o contrário. Eu tenho um país que vai bem, obrigado. Identifiquei que não. E aquela crise, ela aconteceu por quê? Porque os ativos que estavam no fundo começaram a perder preço, e na verdade até os gestores quiseram, na época, eu estou falando isso porque a gente vê, lê histórias e tudo mais, tentar segurar o preço no mercado normal e não conseguiram, porque a realidade trouxe a verdade. E aqui o que eu estou querendo dizer é que é exatamente o contrário. E as empresas continuam bem obrigado num país que acabou de aprovar a PEC da reforma fiscal, né, quer dizer, da Previdência. Você acabou de ter um leilão do pré-sal. Com todos os seus questionamentos, ainda entraram 70 e pouco, 80 bilhões de reais no cofre do governo. O Guedes ontem coloca lá no Congresso a nova PEC com uma série de propostas que só deixa o país maior. Uma equipe econômica que está sendo assertiva. Calma aí, eu não vou nem ter crise do que vai acontecer. Eu vou fazendo interrupções
no meio do caminho, porque eu acho que as perguntas são ilustrativas e eu acho que tem algumas perguntas que eu vou deixar para responder no final e vou colocar na frente. Qual a previsão de rentabilidade esse mês? Foi uma pergunta. E é exatamente isso que eu estou querendo não fazer aqui. O que eu estou tentando explicar é que se eu for preocupar com rentabilidade, eu vou vender toda a carteira, vou fazer caixa de 100% e vou perder dinheiro de vocês, cotistas. O que eu tenho que fazer é entender o fenômeno que está acontecendo, falar, independente do que seja a rentabilidade esse mês, eu vou ganhar mais dinheiro o mês que vem. Eu vou ganhar mais dinheiro em janeiro e vou ganhar mais dinheiro em fevereiro. Seja comparado com hoje, seja comparado com o mês de setembro, com o mês de agosto, quando tem a mesma carteira do fundo. É isso que é importante, que é o que a gente está tentando passar. Você não tem motivos para olhar a rentabilidade do fundo. Em contrário, tenho certeza. Perguntaram assim, você tem certeza disso? Tenho. Gente, essas perguntas mais objetivas são as mais fáceis de responder. Mas se eu não conseguir chegar no final da explicação, eu não vou construir a cadeia de argumentos que me fecham isso. E aí vai ficar leviana a explicação. E esse é um ponto, esse vai ser um call um pouco técnico, e ele vai precisar um pouco mais de paciência, porque realmente ele passa por você construir premissas. Premissas não é porque eu inventei, premissa é porque está acontecendo, tá? Então, eu acho que isso daí que é o interessante. Dito isso, eu estou colocando aqui o seguinte: quando eu vi que o passivo está conseguindo entender e está me dando tranquilidade para eu entregar uma rentabilidade de longo prazo que ela seja consistente e que no curto prazo eu posso ter uma marcação a mercado, é, eu tenho que entender o que está acontecendo na vida do vizinho e como os vizinhos estão pensando. É, E na hora que eu faço isso, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho bolso comprador para comprar esses ativos? E aí foi o trabalho que a gente fez. É, eu tenho sim um bolso comprador, que são os outros gestores que a gente tem se conversado muito e que estão com caixa, como players que estavam fora do mercado. E qual é o principal player fora do mercado que a gente tem visto? Quem é quando você tem uma crise macroeconômica, o que coloca liquidez e provê liquidez no mercado? É o Tesouro quando faz o leilão de título. Nesse mercado, você não tem um comprador organizado igual ao Banco Central. Então a gente tem que conversar, e o mercado de balcão é caracterizado por isso, para fazer o quê? Fazer com que você chegue e identifique esses caras que podem comprar e têm um bolso largo. Esses caras que possam comprar o bolso largo, um deles, inclusive, é o banco. São os bancões de varejo. E a gente conhece, acho que ter 21 anos de profissão, eu, Lawrence, que sou mais novinho, você pega o Walter, tem bastante a mais do que eu, o Silvério tem bastante a mais do que eu, e um pouco de idade ajuda nessa parte, fazendo isso crédito há 20 anos e fazendo gestão de crédito há 10, é exatamente da tranquilidade que você conhece as pessoas, por nome, sabe o telefone e consegue acessar. Como é que vocês estão vendo isso, bancão, investidor inteligente? Ah, eu estou vendo isso como uma oportunidade. Como é que está teu bolso? Meu bolso para comprar tá grande. Ah, legal. Você vê uma oportunidade, você tem um bolso grande para comprar o ativo. A que preço você compra o ativo? Aí ele me falou uma palavra técnica que muitos de vocês não devem conhecer e que na verdade ele falou assim, é o meu RAROC. Aí você fala, Laurence, o que é RAROC? RAROC é uma medida que eles fazem, muitos já escutaram, o meu custo de oportunidade. O custo de oportunidade ele era feito pelo custo que o banco toma o dinheiro,
Muito desses bancões o custo é bem barato, mas hoje em dia, por regras de Basileia 3, ele tem que fazer com que a rentabilidade seja um pouco acima do que é o custo de captação dele. E o que a gente viu é o seguinte: o custo de Harrod desses bancos não estava muito fora do que era a realidade, não era uma coisa exorbitante. Então, isso está me dizendo o seguinte: ó, eu tenho compra com um volume muito, muito grande. A nossa estimativa é que são mais de dezenas de bilhões de reais, só que eu tenho que fazer uma conta técnica e chata para me vender nessa conta e falar: opa, enxergamos onde é o fundo do poço. E o mais legal, aqui o fundo do poço não é móvel, ele é estanque. Eu tenho que entender agora se os vendedores que estão precisando se organizar e vender, eles estão fazendo dever de casa. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui na Quest. É entendendo a vida de cada gestor. E aí a gente conseguiu perceber a diferença. Tem gestores que estavam apertados de caixa. Entrou numa crise dessa com pouco caixa no fundo. Então, se ele sofre um resgate, se ele precisa entregar um dinheiro, ou se ele tem alguma diretiva normativa interna que ele tem que ter mais caixa no fundo, ele desenquadrou por uma questão momentânea, ele é obrigado a ir colocar pressão vendedora. Então você tem vários motivos rodando isso. Você tem outros caras que estão falando assim, ó, eu tenho ativos curtinhos que estão me rendendo pouco no fundo e já tem outros um pouco mais longos que eu quero comprar, só que eu não tenho um caixa adicional, então eu tenho que vender o curto, ponho até um pouco de pressão no curto para comprar o longo. Então você tem várias dinâmicas difusas que estão acontecendo para gerenciar ao mesmo tempo. E também vimos gestores provando uma total falta de uma inabilidade de como lidar nessa crise, que não sabem gerenciar crédito em crise de balcão. E aí eu acho interessante, para quem tiver em mais de um gestor, além da gente, entenda como o seu gestor gerenciou essa crise. Entenda se ele usou o mercado de corretora, ou ele pegou uma listinha, botou debaixo do braço e bateu nas pessoas certas que tinham que acontecer, que vender e que tinham um bolso grande, se ele conhece essas pessoas. Isso não aconteceu. Isso ninguém falou e ninguém perguntou lá no início da crise, né? Se eu posso chamar isso de crise. O interessante é que essa parte as pessoas não mostram. Aí o que você vê? Localiza vai muito bem, obrigado. Nunca teve melhor essa companhia, alugando o carro adoidado no meio de uma transformação de um mercado. Algum cara estava cheio desse papel, teve que vender. E vendeu desorganizado. Não vendeu de balcão, que é você entender quem é cada um, conhecer pelo nome, ter o telefone, almoçar com ele e falar com ele o seguinte: ó, eu preciso vender um volume um pouco maior. Quanto é que você vai me cobrar de penalidade? Esse cara, na verdade, ele pareceu uma .50, uma K47 no mercado, tentando vender aleatoriamente. Então, o que isso aconteceu? Desorganizou, desancorou. Porque o mercado secundário foi brilhante, bravo, valente. Ele fez uma quantidade de negociações de volumes imensos. Mas aconteceu o que a gente já sabe. Se você põe muita pressão, a coisa não funciona. E usando o nosso exemplo de Localiza. Se um cara vendeu Localiza num preço desancorado, o que aconteceu? Ele vai pegar e já fez todas as outras companhias do setor subirem o preço. O mercado olha dessa maneira. Eu olho os vizinhos, eu olho os comparáveis. Se um está pagando um preço, um outro tem que. Ou você tem ancora, traz para baixo, ou puxa. Num caso que a percepção era que todo mundo vendendo, puxou para cima o preço, né? Para cima o preço, o spread de crédito aqui. E na hora que a Localiza é um AAA, e eu tenho um AAA pagando muito mais do que os outros AAAs, você começa a ter, aí todo mundo tem o mesmo pensamento, então eu vou pegar aquele AAA que está com um preço mais correto, vou tentar vender, percebe-se essa pressão e muda-se o preço. Então, o que eu estou querendo falar aqui e passar a mensagem? Do ponto de vista de oportunidade,
Cara, isso é uma baita de uma oportunidade. Isso daqui é um momento, independente do que você tenha de ativo no um dia, 2 dias, uma semana, no mês, de quanto vai ser sua cota, é a hora de comprar. Então, a primeira coisa que você tem que falar e responder uma pergunta, isso é uma oportunidade, como é que eu ganho dinheiro nessa crise? Primeira coisa, não perdendo. Você só vai perder dinheiro aqui se você resgatar. Isso assim, a gente fala com uma tranquilidade, com uma certeza, e vou trazer para um exemplo. Vamos pegar alguma empresa que vocês gostem muito, cada um faça seu exercício mental e fala assim, não é que eu gosto que é aquela empresoca que pode me dar rentabilidade, aquela empresa que é parruda, séria, enorme, tá? Essa empresa, vou chamar de XPTO aqui para não dar o exemplo. Ela tem um patrimônio de 100. Patrimônio líquido no balanço dela é 100 e ela é negociada a 200 na bolsa. Quando essa empresa, por algum motivo de uma discrepância do mercado, veio para 20, você está óbvio que você tem uma baita de uma oportunidade ali. Se você é um investidor que está acostumado, isso aqui até vou mostrar assim que você tem reserva para aquilo, faz parte do seu métier, você compra aquela empresa no mercado de ações por 20 e você sabe que você vai ganhar dinheiro no mercado de renda variável. A única diferença, e acho que são essas nuances que a gente tem que mostrar aqui para vocês, que você sabe que aquele preço vai voltar, só que você não sabe quando ele vai voltar. E o segundo ponto, você só vai realizar aquele ganho a partir do momento que chegar alguém no mercado de ações e comprar aquilo de você, aquela ação. Então, é um outro participante do mercado, do ponto de vista de investidor, que tem que comprar aquela ação de você. E é aqui que reside a grande diferença que a gente tem falado e outros gestores têm falado. Nesse caso que o papel foi vendido por um preço abaixo do que ele vale, e é uma oportunidade, que está a grande beleza da renda fixa. Eu não só sei que eu tenho um ganho embutido, mas eu sei a data que é o vencimento daquele papel. É daqui a um ano e meio, 2. Está aqui, está dado. E esse papel vai ter uma nova curva de carrego. E essa nova curva de carrego, ela vai ser muito mais acelerada que estava antes. Então, se você era um cara que estava aplicando num fundo de crédito privado, que achava aquilo uma boa oportunidade, ele mudou de curva e você não vê deterioração do ativo, aquilo é mais oportunidade ainda. Então isso volta e com uma pequena diferença. Não é o mercado, outro participante do mercado que vai ter que comprar aquele ativo de você. É a empresa que vai pagar para você. Vamos pegar um exemplo que eu tenho usado como muito visual. Vamos pegar a Multiplan Empresas de Shoppings. Dona do Barra Shopping, do BH Shopping, do Shopping Morumbi, tem shopping lá no Rio Grande do Sul. Essa empresa está bem, obrigado, nunca teve melhor. Ela tinha um custo de captação 108, 110 do CDI. Você tem o papel que vence daqui a 2 anos, por exemplo. Se você tinha algum risco nessa empresa, era em 2015, 2016, que foram 2 anos de recessão econômica, você não sabia nem se o lojista do shopping ia vender. Agora está tudo equilibrado e vai bem, obrigado. A empresa se reperfilou, mudou toda a maneira que ela faz gestão, até desde a parte de como ela gasta energia elétrica, de como ela faz a limpeza, de atendimento eletrônico, tirou aquele cara que pagava o ticket do estacionamento, botou máquina, fizeram uma série de coisas, nunca teve tão lucrativa. E detalhe, a parte imobiliária dela está mais valorizada do que estava em 2015, 2016. É muito mais empresa. Então, aonde é que está o prejuízo aqui? Só está o prejuízo se eu vender. Por quê? Porque o vizinho do lado vendeu mais barato. Gente, nós somos nós ou nós somos o vizinho do lado? Eu não preciso do dinheiro agora. Eu sou investidor.
Então é isso que é a mensagem que a gente está tentando passar, que se eu sou um investidor de previdência privada e queria fazer uma previdência privada de crédito, previdência privada é um horizonte de 10, 15 anos, a hora é agora para você entrar em crédito. Não tem momento melhor. E aí a outra tipicidade que a gente vê é quando a gente olha na cota dos nossos fundos. Você pega um LUT que deu uma cota um pouco menor, mas não foi negativa, não foi zero. Ela deu abaixo do CDI um mês. E quando você olha no período de um ano, ele está sem CDI. Quando você olha desde que o fundo nasceu, ele está 106 do CDI, está até acima do objetivo de longo prazo. Aí vem um mês que o CDI é 0,40 e aquele mês ele deu 0,20, ele deu positivo 0,20. Então, essa coisa só melhora. Outro fundo que é mais exemplo e mais emblemático é o Altro. O Altro, que era um fundo para dar 110, 115, ele vem dando muito acima do que era para dar. E dito isso, ele estava fechado e com um passivo que estava lá há um ano e meio, se eu não me engano, que ele ficou fechado. Então é um cotista que tem muita, muita gordura. Eu acabei de abrir o Altro e fiz investimentos muito bem encaixados ali dentro do Altro, assim, coisa que realmente a gente tinha armado, deixado engatilhado para quando abrisse o Altro, colocou. Aí eu coloquei, eu estou com um ativo rodando a CDI mais dois e pouco na cota. Aí veio uma crise que bateu porque o vizinho do lado vendeu um shopping que eu tinha, ou uma locadora de veículos, e aquilo trouxe a valor presente, machucou a minha cota para 90 do CDI, 70 do CDI no mês. Aí vem um investidor e se assusta. Não, não é para se assustar. Porque o Altro é um fundo que a gente vende como D45 e é um fundo para você ficar 2, 3 anos ali de time, de horizonte de investimento. E é que está aderindo ali ao nosso perfil de investidores. Então, quando você olha isso, é maravilhoso. E até se eu sou um cara que está olhando com um olhar estratégico, é falar o seguinte: se esse ativo remarcou e eu tenho um dinheiro adicional para colocar nesse mundo de renda fixa, o carrego ficou maior. Então eu já vou responder com isso, e eu fiz essa entrada para botar duas perguntas, como está o carrego do Alto e como está o carrego do Valore, melhor. Agora, eu estou no meio de um processo de remarcação a mercado que meu carrego vai melhorando a cada dia. Agora, eu não sei quando essa crise vai acabar. Essa crise de remarcação e de pressão de venda. Se é quarta-feira da semana que vem ou se são daqui a 2 quartas. Provavelmente em dezembro já acabou. Com certeza em fevereiro já acabou. Por bem ou por mal, mas já acabou. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, o que é interessante, é falar o seguinte: quando eu olhar o carrego do meu fundo em janeiro, ele está muito melhor e muito mais saudável do que o carrego do fundo que estava em setembro. Isso seja para fazer o LUT, para o alto, para Previdência, para qualquer coisa. E eu acho que interessante que me fizeram uma pergunta: é melhor resgatar agora para resgatar em fevereiro? Depende. Porque realmente você pode ter o melhor dos mundos. Você resgatou agora, perdeu dinheiro, e aí você resgatou e aplicou em janeiro e as cotas voltaram todas em dezembro. Porque o mercado vai voltar rápido na hora que voltar, na hora que estabilizar. Então, dito isso, você está dando double dip no azar, para quem me fez a pergunta. É exatamente o que você não deve fazer. É o contrário. O teor aqui, renda fixa, tem mais ciência do que essa dinâmica comportamental do que existe em bolsa. Então, isso que é interessante. E eu quero que vocês enxerguem as discrepâncias que estão tendo. Eu tenho uma companhia AAA, energia elétrica, tá? Uma distribuidora que é boa. Os caras são bons.
estava na carteira de todo mundo, dos, dos que sofreram menos e dos que sofreram mais. A série, a emissão tem mais ou menos R$ 1,5 bi aí que foi feito. Dito isso, tem aqueles gestores que são mais desavisados ou que falaram que tinham conhecimento e que eu não sei como acontece. E eu vi gente ontem vendendo papel a 130 do CDI. E quando eu liguei e assim, a turma se debatendo para vender no mercado secundário a 130 do CDI, e o bancão que eu sabia que tinha bolsa infinita, eu falei, vem cá, quanto é que você está pagando nesse papel aqui, que eu sei que você gosta desse papel, e qual o tamanho do teu cheque? Nesse papel eu pago 126 do CDI. Falei, ah, é? E qual o tamanho do teu cheque? Ah, tem uns 300, 400 milhões aqui, eu compro fácil. Deu quase vontade de comprar 300 ali a 130 e vender a 126 do CDI, 30 milhões. Só que assim, na hora que eu fizer isso, eu vou estar botando mais fogo no mercado. E a gente aqui da Quest entende que tem um dever institucional, tá? Para fazer isso. Então, assim, dito isso, eu não vou estar botando fogo no mercado. Pelo contrário, a gente fez esse dever institucional quando a gente pegou o Altra e fechou, e deixou fechado por muito tempo. Quando a gente pegou o previdenciário e deixou fechado por um belo de um tempo, para quê? Para o cotista deixar esse dinheiro ali, e se um dia eu tivesse, ou um mês eu tivesse uma reprecificação dos ativos, por um motivo torpe igual a esse, eu teria segurança que ele estaria tranquilo. E isso a gente tem visto. Até a pergunta é porque o cara de previdência, esse é meu grande, a pergunta que quer colocar não está aproveitando daqui, mas ok, eu acho que tem tanta coisa para acontecer que de repente a pessoa não viu por esse ângulo de vista. Então a nossa obrigação foi proteger ali, enquanto outros gestores estavam comprando tudo a qualquer preço, foi a coisa que eu mais bati, puxa todas as cartas que os ganhos de capitais excederam e foram a mais. Então, assim, eu acho que feito essas considerações e que a gente escreveu, vale a pena a gente ir para números e passar fundo por fundo para enxergar isso. Eu vou aqui para o LUT e que eu quero que vocês enxerguem o LUT. Olha o que aconteceu no LUT no mês. Eu dei aqui 52 do CDI, né? Eu dei 60 no fundo master, né? E aonde veio o meu maior prejuízo? Na carteira de debêntures e na carteira de letra financeira, onde o carrego continuou com a mesma característica e eu tomei um hit enorme no ganho de capital. Lawrence, esse hit de capital foi aonde? Foi coisas que você realizou? Não. O que eu tive que realizar no LUT foi aqui. Aqui foi prejuízo. 2,2% do CDI. Seja de coisas que eu comprei quando estava no fechamento do dia, coisas que eu realizei. Aqui é o MTM que o administrador me dá. Aqui não tem jeito, gente. É MTM, MTM, e com duration de um ano e meio, que eu vou voltar, a minha curva de carrego é muito maior, tá? É muito maior ao ponto de eu olhar e falar assim, pô, eu não tenho o que fazer do que preservar meu caixa. Quando eu sentir essa estabilidade de preço, eu vou ter tempo suficiente até para gastar um pouco mais de caixa e comprar ativos que estão com remuneração muito melhores do que estavam antes e jamais seriam vistas. E o que eu acho interessante é mostrar para todo mundo aqui que a destruição de valor foi tão grande e tão irracional, e que isso é uma oportunidade, que eu separei a nossa carteira por rating. E aqui botaram da maneira que eu não pedi, mas está aqui. Quando eu pego tanto na letra financeira quanto nas debêntures, a gente percebe o quê? Que foram os ativos AAA, né?
que perderam dinheiro e que foram os ativos A, que é uma quantidade mínima do fundo, tá? Que tem aqui ganharam dinheiro. Então isso está mostrando para quê? Está mostrando o quê para a gente? Está mostrando que o fundo ele é composto de duas rentabilidades, uma que a gente chama de carrego e uma que a gente chama de ganho de capital. E isso aqui foi feito de tal forma que a gente vinha batendo o martelo. A gente pegou mês a mês e anualizou e foi somando isso no longo. E a linha cinza nada mais é do que a soma da azul clara com a azul escura. Então, o que aconteceu? Olha só como é a discrepância. A linha azul escura veio de baixo, que é o carrego que você vai acumulando no fundo, e o resultado do fundo estava maravilhoso no início do ano por ganho de capital. Ganho de capital, ganho de capital, ganho de capital, ele veio parando até um ponto que a gente falava, e está em todas as cartas, o ganho de capital exagerou, ele foi no limite, ele se excedeu. A partir do momento que ele se excedeu, a coisa não faz mais sentido, tem papéis errados. Deixamos de entrar em várias operações, tinha algumas coisas que a gente já sabia que estava cara, mas você não consegue exatamente fazer isso que eu estou batendo aqui. Se esse papel está caro, eu não vou tentar cuspir ele de uma vez no mercado. Eu tenho que até, às vezes, realizar um certo prejuízo nele. O prejuízo é 1% do CDI, 2% do CDI, mas eu tenho que ter paciência e tenho que ter tempo. Isso vai ser diluído ao longo do tempo. E foi um pouco como a gente foi gerindo a carteira. E a composição foi sendo feita. O que eu tive de perda por causa dessa crise que veio basicamente aqui, ó, do ganho de capital, da marcação a mercado, que a gente não realizou, ainda não foi suficiente para destruir o efeito do ano. Então eu não posso entender uma pergunta de como é que vai ser a cota? Como é que vai ser? Poxa, você deu 50 do CDI e o mundo acabou. Não, o que a gente está o tempo todo vendendo e fazendo através disso são teses de investimentos, falando que a gente não vai acertar sempre. A gente só tem um processo que é robusto, que ao longo do tempo ele se mostra assertivo, mas que você pode ter 2 meses que a coisa foge. E o melhor exemplo, entre no nosso site, volte lá para a carta de novembro de 17 e outubro de 2017, o que aconteceu no Altro, que deu 90%, 80% do CDI num mês. A gente falou, marcação a mercado, nesse caso foi menor, foi de 2 ou 3 papéis, até eram debêntures incentivadas na época. Espera, vai voltar. O mercado tinha um spread de crédito, o mercado exagerou, começaram a realizar aquele spread de crédito daquele papel, marcou o fundo no mês, porque você tem um efeito de valor a presente, é um conceito que faz tudo agora nesse momento. E ao longo do tempo isso dilui. Só perdeu dinheiro ali quem não acreditou em mim resgatou do fundo. Porque fim de outubro e novembro de 2017, dezembro, janeiro de 2018, fevereiro de 2018, foi só alegria. Quem estava no alto, então, foi alegria dupla. Então, o importante aqui, o que a gente quer mostrar, que é processo de investimento, ciência, técnica, e essa hora ter um pouco de paciência. Gente, eu sei que às vezes o investidor, a pessoa final, e tem muita gente aqui que é comercial, que é distribuidor, e os ânimos se alteram, toma puxão de orelha, às vezes escuta a bravata, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel na cadeia. Então, o meu aqui é mostrar que eu tenho um processo parrudo, resistente, que eu vou deixar vocês informados, que a linha do telefone é aberta, né? E que, assim, se tivesse algum evento de crédito aqui no fundo, eu seria o primeiro a fechar o fundo e falar, não quero mais ninguém aqui dentro. Vai se resolver com os cotistas. Não é o caso. O máximo que eu posso fazer no limite da honestidade intelectual e da legalidade é falar assim: não tem evento de crédito, tem oportunidade. Agora, se você
entrar nessa dinâmica de ficar olhando a cota todo dia, porque o vizinho vendeu e a minha cota foi marcada e você absorver esse impacto, eu não tenho ferramenta para tratar disso. Eu tenho ferramenta para falar assim, cara, tá um baita preço e eu vou comprar aquilo que ele está vendendo. Só que eu estou vendo todos os compradores fazendo o jogo. E se eu comprar na hora errada, eu vou deixar dinheiro na mesa. Então, assim, minha recomendação, não saia. Porque se você sair agora, como me fizeram a pergunta para voltar em janeiro, cara, você está brincando, você está jogando um dado. O que eu posso garantir, assim, você ficando, você está sendo sim um investidor racional e acreditou no nosso processo, pô, ficamos felizes e agradecidos. Quero tomar um chopp e um café com você. Agora, poxa, tô usando da minha intelectualidade, assim, tudo que eu estudei na vida e mostrar que a gente mapeou e dissecou muito bem isso daqui. E indo, o que a gente tem visto, o investidor pessoa física, que tem um horizonte, ele é dono do dinheiro, ele não reporta incêndio do CDI. O investidor pessoa física, o investidor o cliente final, ele reporta o seguinte: eu quero saber se eu estou ganhando ou vou perder. Não quanto estão fazendo aqui do lado. Esse cara tem tido um comportamento maravilhoso. O melhor comportamento que tem tido é o cliente de plataforma que não passa nem pelo assessor, né? Ele vai pelo site. Esse é o cara mais tranquilo. Esse cara, pelo contrário, está entrando dinheiro. A gente tem visto aqui. Ele já captou a oportunidade. Quem já está mais inserido no mercado, ele tem uma coisa que a gente aprendeu e que muitas vezes a gente é medido, que é o percentual do CDI. E tem outra coisa que ele já foi pego de surpresa em outras crises. Então, dado isso, ele se assusta, e é normal, a gente entende isso. E o nosso papel aqui é mostrar assim, essa é diferente das outras. Então a gente tem que fazer isso daqui de uma forma que mostrar para assim, ó, não só aconselho a ter paciência, como se tiver para fundos igual Previdência, depois o Altro, coloque mais dinheiro. E assim, o Altro, ele foi brilhante. Se você pega o Altro, e aqui eu estou indo para o Altro, e aqui eu quero aumentar, você pega o Altro, a gente tem mostrado exatamente o seguinte: me expliquem se as mesmas empresas que eu tenho na estratégia de debêntures redeadas, que sofreu no mês, tá? Ela só deu 105 do CDI, porque essas mesmas empresas, elas deram menos 186, 50% do CDI na outra carteira, por comportamentos de vizinhos. Gente, eu tenho a mesma empresa de veículos que aluga veículo aqui nessa carteira e eu tenho essa empresa também aqui, no Debenture. Como é que essa empresa me dá 50 do CDI num CDI e me dá 50 do CDI em PCA, um valor que quando eu transformo para CDI me dá 105 do CDI? Eu acho que esse tipo de pergunta está dizendo a resposta. Assim, então, assim, tem oportunidade? Tem. Tem bastante coisa interessante. E principalmente quando a gente olha assim, até num fundo igual o Altro, e é isso aqui que eu estou querendo mostrar, olha quanto deu minha carteira das mesmas empresas brasileiras, só que feita no mercado externo. Ela deu 500 do CDI. Com 2% do patrimônio do fundo, eu dei 9, quase 10 pontos do CDI. Pô, isso aqui é brilhante. Uma carteira que deu de lado, e alguns ativos que a gente mostrou aqui, que foram todos no mundo de AAA e AA+, tá aqui, gente. No mundo de AAA e AA+, porque o vizinho está vendendo, eu não posso falar em crise. A gente não é burro. Se eu tivesse crise e esses mercados estivessem de crédito, eu estaria vendendo meu ativo daqui também e ele estaria igual aqui.
E não sou só eu, tem vários outros gestores que vêm da mesma maneira. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte: tem oportunidade desse mercado. O que a gente precisa é se comunicar e deixar a porta aberta para todos os investidores terem acesso a gente mostrar. Mostrar aqui, ó, estamos fazendo uma plataforma correta, muito baseada em ciências de finanças, conversando muito com as empresas. E isso é um trabalho que a gente faz todo dia e nada mudou, pelo contrário, você está mais forte. E do ponto de vista do ativo, eu não posso responder pelo meu vizinho, é, por eventuais maneiras de enxergar o mundo que ele enxergou, que diferiam das minhas, e que, quando daquela maneira, por algum motivo, não aderiu à realidade, ele se desfez de ativo, e eu tenho um efeito contábil no meu ativo. Efeito contábil. Não, eu não realizei prejuízo. E é essa que é a nossa preocupação, é mostrar que isso aqui é o parrudo suficiente. Então, quando eu pego e o resultado foi muito semelhante, tá? Eu tive esse resultado no alto, o debêntures incentivada, gente. Eu até vou fazer uma interrupção. Foi um fundo interessante, que também teve muito na mídia. E a gente já enxergava que poderia abrir, que o juro nominal estava tão baixo que, em termos de spread de crédito, poderia abrir. Então, o que a gente fez? A gente fez uma posiçãozinha de juro real para tentar compensar. Então, é uma carteira que é diferente da carteira do Altro. Ela perdeu 1,19% em abertura de spread de crédito, e mostra que nossa leitura, que montar a posição do alfa deu 1, quase 0,50 em valor adicional, mais o indexador. Então, foi um fundo que eu ganhei aqui 2,15 para perder 1,20. Ainda rendeu muito acima do CDI e estava dentro do mandato dele, porque é um fundo que está montado para ter um fator de risco de juros. Então, passa totalmente ao largo das debêntures incentivadas. E aqui eu quero passar e ir no Previdenciário e no Valória para mostrar o seguinte: que no previdenciário, cada carteira, e depende da composição, foi um comportamento igual. Só que a carteira do previdenciário, que é uma carteira que tem mais limitações do que uma carteira do Altro, teve meses aí atrás que ela deu muito mais dinheiro que a do Altro, a carteira de debêntures redeadas, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu tive comportamentos semelhantes da letra financeira subordinada e da debêntures, que renderam abaixo do CDI, e que eu estou tendo coisa aqui para comprar e que, colocando caixa nesse fundo para daqui a 10, 15 anos, é o ponto certo. E eu acho que o exemplo mais emblemático, que teve perguntas lá no início que eu não respondi e deixei aqui para o final, que no Valore, que era um fundo que a gente entrou com muito caixa no mês de outubro, e logo no início, a gente comprou algumas coisas que já achávamos com preços bastante interessantes, gastamos um pouco do caixa. Esse fundo, que é exatamente aquilo de você não pega uma faca enquanto ela está caindo, era um fundo que estava com tanto caixa que vamos pegar algumas coisas que a gente acha que já deu para esses nomes e colocamos no Valore. Então, até ele teve um erro de trading maior do que os outros, porque exatamente a gente gastou um pouquinho de caixa que não devia gastar. Então, essa crise, vou chamar assim de crise é uma coisa que está dando rentabilidade positiva, ela passa por uma questão de ter paciência, por uma questão de saber entrar num timing correto. Então, é essa que é a nossa preocupação, de estar conversando com vocês e mostrando o seguinte: tem oportunidade, não temos percepção de risco de crédito nenhum, o único risco que tem é de não nos fazermos compreendidos ou não nos fazermos nos passar por gestores que tragam a segurança para o investidor, que ele vai resgatar.
E não, o que a gente quer mostrar é o seguinte: pode ficar tranquilo. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é resgatar e tentar brincar de timing. O brincar de timing vai ser extremamente danoso. E do ponto de vista de conservar o dinheiro do cliente, ainda que pare tudo hoje, você faça um corte hoje, a curva de rentabilidade do fundo vai ser extremamente melhor e eu tenho data para esse resultado que eu perdi não, que eu deixei na mesa em termos de MTM no mês de outubro, vai voltar logo. Então, essa tranquilidade que a gente tem tido aqui de falar e falar palavras tão diretas e tão sinceras com nossos clientes. Então, acho que aqui fica a minha mensagem. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas para ver se eu deixei alguma, mas eu acho que conforme a gente foi conversando aqui, é, eu acho que o que eu tenho que falar é a única que foi aqui. Qual o seu sentimento do movimento de venda dos ativos high grade? Ainda persiste ou se está estabilizando agora? Obrigado. É, ainda tem coisa para ser vendida no high grade. O que a gente percebeu, e vai ser uma dinâmica que você vai tentar de gestores tentando vender algum ativo high grade que está numa taxa de carrego um pouco menor para comprar alguma outra coisa high grade que também vai estar no menor. Então agora vai começar uma dinâmica muito individual de nome por nome. Então, essa dinâmica nome por nome, que quando você olhar do ponto de vista macro, você vai ter num grupo de ativos um pouquinho de venda, no outro grupo de ativos compra ou estabilização, e aí vai depender muito da composição da carteira de cada gestor. Eu não falo só da nossa, mas também com a carteira de cada gestor, tá? Dito isso, ficamos à disposição. Quem tiver dúvida adicional, quem acha que quiser bater um papo, ligue para a gente, entre em contato com o Cassiano, com o Vinícius, com o Dudu, com o Yuri. O que eles não conseguirem responder no primeiro momento, eu também vou estar respondendo. Se der para eu participar, eu vou participar. Eu tenho conversado muito com as pessoas e eu tenho que ficar na mesa e ao mesmo tempo conversando. Então, até por uma questão de tempo, eu não consigo atender todo mundo, mas eu tenho dado o máximo de tempo para, sem perder a qualidade de gestão, conversar com as pessoas, tá bom? Fico no aguardo. O que eu posso deixar de mensagem aqui é uma baita de uma oportunidade. Fiquem tranquilos, aguentem um pouco de timing, porque timing é tudo, e assim, você conseguir passar essa tranquilidade que a gente está para o cliente final, eu acho que vai ser o grande troféu dessa, dessa passagem que nós estamos tendo aqui nesses meses de outubro e novembro. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Uma ótima noite de sexta-feira. Um abraço, gente. Tchau, tchau.